Estamos de volta com a mesa de debates. O Alcoólicos Anônimos é conhecido pelo trabalho de resgate a homens e mulheres que enfrentam problemas com bebidas alcoólicas. Nas reuniões acontecem aquelas trocas de experiência entre os integrantes que acaba potencializando a recuperação e a possibilidade de alcançar a sobriedade. Pedro, um estudo divulgado pelo IBGE afirma que cerca de 8,9 milhões de brasileiros acima de 18 anos consomem 1 ou 2 doses de bebida alcoólica por dia. Eu queria que você começasse definindo se existe um número, como definir que a pessoa tem problemas, que ela pode ser considerada alcoólatra. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Quando se fala de alcoolismo, né? Esse é o termo certo? Alcoólatra? Alcoólatra. Hoje eu falo alcoolista, mas a doença, o alcoolismo, né? Uhum. Quando as pessoas falam da questão, é muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem assim: olha, eu não bebo todo dia, eu não sou alcoólatra. Então é muito importante a gente entender que o alcoolismo, né, o fato de beber todo dia ou beber só finais de semana, não é o que vai caracterizar o alcoolismo. São alguns fatores, algumas coisas, uns sintomas que nós vamos observar que essa pessoa já está cometida por essa doença. A principal dela é a perda de controle. Então, às vezes a pessoa não bebe todo dia, mas quando bebe, ele não tem controle mais sobre o início, o tempo de consumo, a saideira não chega nunca. Então, esse é um sinal bem característico que essa pessoa já pode estar cometido pelo alcoolismo. Existem outros fatores, né? O Código Internacional de Doença caracteriza a questão da doença. São alguns fatores. Mas o principal, e que eu vejo que muita gente se engana, é com relação ao beber periodicamente, né? Ou beber só finais de semana. Então, tem muita gente que bebe só final de semana, já desenvolveu a doença e muitas vezes não sabe que já está cometido pela doença do alcoolismo. Ô Pedro, eu te conheço há 300 anos, né? Pedro é uma das pessoas, dos psicólogos mais competentes dessa área. Obrigado. De dependência química na cidade e tem prestado um serviço relevante nessa área. Então, eu queria que você dissesse o seguinte: como é que procede a pessoa que desconfia que tem o problema? Olha, toda vez que eu bebo, eu não fico bem, eu dou trabalho, ou eu tenho dificuldade, porque essa doença, ela agrava rapidamente, né? A tendência dela é evoluir. Sim. Vamos falar de prevenção, como é que a gente faz com isso? Na verdade, assim, falar de prevenção, né, até para o uso de outras drogas, é um consenso entre os profissionais, quanto mais tarde a pessoa começar a beber, a chance dela fazer uso de outras drogas é maior. Muitas pessoas falam de porta de entrada. Com certeza, o álcool é uma das portas de entrada para outras drogas. Muitas pessoas não, pelo fato de ser uma droga legalizada, as pessoas não tomam muito cuidado. Existem algumas características importantes, né? A questão da genética, né? Se você tem na família casos de alcoolismo, é importante essa pessoa prestar atenção e falar com as pessoas o seguinte: é muito difícil uma pessoa, às vezes, que já está adoecida, admitir a doença. Uhum. Então, a não admissão, a negação, ela faz parte da doença. Então, muitas vezes, quem percebe são os familiares, as pessoas que estão mais próximas dessa pessoa, começam a perceber que ele já está fazendo um uso exagerado ou ele já perdeu o controle. Então é muito importante as pessoas que estão à sua volta procurarem ajuda. Porque a própria família, às vezes, né, por uma série de questões, ela não consegue perceber que essa pessoa está adoecida ou não sabe como lidar com essa situação. Então a prevenção, ela começa pelo conhecimento. Nós estávamos falando há pouco aí de conhecimento. As pessoas precisam se informar mais a respeito dessa doença e como você colocou, é importante isso. Ela é uma doença, como diz o A, progressiva, né, de terminação fatal. É uma doença progressiva e ela vai progredindo e ela vai levar a óbito. Né? E vai trazer dela e de outras pessoas. E de outras pessoas morrem junto. Olha o transtorno de trânsito. De trânsito, direto, né? Então, não é? E também é uma doença incurável para o ar, né? E você, por causa da adicção, né? Você acaba lidando num mundo perigoso também, né? Sim. Você envolveu em droga, você envolve uma série de questões, perigoso. A própria pessoa e pessoas que estão à sua volta. Eu acho que é importante, a gente tem sempre esse programa, que é sempre muito importante, que a gente trata, né, muito de saúde pública, cultura, tempos relevantes. A pessoa, ela tem que entender que ela tem uma vida só. Ela vai ver mais tempo ou vai ver menos tempo de acordo com as atitudes que ela toma, né?
Tem o vício da droga e o vício aí da bebida alcoólica. E a gente vê com muita preocupação hoje que muitos se iniciam muito cedo, 12, às vezes 13 anos já está bebendo. E hoje aí a gente vai nessas casas noturnas, aí são 24 horas, 12 horas a pessoa bebendo. Que eu sempre falei, eu felizmente acho que eu bebi numa época boa, que era das 8 à meia-noite, fechava, não tinha problema nenhum, não tinha essa propaganda massiva, não tinha bar aberto, open bar, não tinha nada disso, entendeu? Eu acho que eu bebi na época certa. E a pessoa tem que realmente ela beber com moderação. E tem que saber que isso não reflete só na pessoa que está, o alcoólico, né? Não reflete na família, reflete na sociedade. Eu quero dizer isso porque eu sou advogado trabalhista, então está lá no artigo 482 do CLT que uma das razões da justa causa é a embriaguez. Então, quer dizer, afeta-se uma vez se perdeu o emprego por causa de embriaguez, e às vezes por justa causa, apesar de hoje a jurisprudência estar tratando o alcoolismo como doença, né? E não é motivo de justa causa, então já evoluiu bastante, mas afeta toda a família. Eu sempre falo com meus filhos, eu tenho que ter cuidado com as atitudes que eu tomo, porque eu sei que vai refletir em vocês, igual vocês né? Um drogado que vive numa família sabe que afeta a família toda. Às vezes o pai, a mãe não tem nem condição de trabalhar, nem de pensar, porque afeta. Então é preciso que tenha uma conscientização coletiva para que não chegue a esse ponto de dependência, né, para fazer. Mas eu queria exatamente perguntar no seguinte, como que isso afeta também, não é só o alcoolismo em si, quais os órgãos do corpo humano que são afetados? Sim. Eu gostaria que o senhor explicasse direitinho, porque a pessoa tem que entender o corpo humano e saber aquilo vai enfraquecer, né? Quais as razões de mortes aí decorrentes do vício do álcool. Sim. Você falou de uma doença importante aí, às vezes nós ficamos muito presos à questão clínica, né, física, tem algumas complicações, né, do aparelho digestivo, do aparelho circulatório, problemas cardíacos, né. Então, assim, são várias consequências que podem trazer clinicamente, né, trazer complicações clínicas para essa pessoa. Mas tem uma doença importante que você falou ali, que é a doença do familiar, que é a codependência. Essa é a doença. O alcoolismo ele tem uma característica diferente de outras doenças, porque ele adoece a pessoa e adoece quem está à sua volta. Então, toda a família, todo o contexto familiar, social, ele fica adoecido com essa pessoa. Então, é muito importante. Por isso que é tão complexo, porque a questão do alcoolismo ela não vai afetar só a pessoa. Ele vai afetar todo um contexto ali. Então, muitas vezes, a família também está muito adoecida, ou às vezes até mais adoecida que essa pessoa. Então, assim, é importante observar isso. E, clinicamente, são vários os problemas que o álcool vai trazer. E é importante a gente entender, quando você está falando de juventude, é muito difícil você pegar um jovem que bebe, o organismo dele está novinho, né? Como você pegar um carro zero lá e coloca a gasolina mesmo misturada, um carro mais usado, ele já tem que ter uma manutenção mais constante, é perigoso. Então o alcoolismo no homem aí vai demorar 20, às vezes 15, 20 anos para ele começar a manifestar ali, algumas vezes, na maioria das vezes. Na mulher é menos tempo, aí com 5, 7 anos, aí ela já está com alguma complicação. E outra coisa importante é que está começando a beber cada vez mais cedo. Então, quanto mais cedo, aí tem uma formação psicológica, tem uma questão de formação mesmo, física, né, hormonal do jovem, e tudo afetado pela questão do uso do álcool. Eu quero aproveitar essa deixa sua, porque é muito comum o Juiz de Fora sexta-feira e no sábado, eu fico impressionado com a quantidade de crianças e adolescentes andam livremente aqui na Avenida Rio Branco, ali no sul, com garrafas de bebida destilada. E muitas vezes delas falsificadas, entendeu? Então que está começando precocemente e infelizmente não sabe. Então os pais nessa hora têm que estar vigilantes, sabendo o que os filhos, sobretudo as crianças, o que estão fazendo para salvar a vida dela e da própria família para esse problema, né, não refletir na família. O Pedro sabe, eu presto, né, na medida do possível, serviço numa instituição dessa. Só que o nosso é o Naranon. O Naranon é onde cuida do familiar do dependente químico, de álcool ou não. O dependente químico, inclusive de medicamento e tudo, né, Pedro? Então, a gente lá avalia o estrago que essa doença causa no meio familiar. Sim. Entendeu? A gente costuma dizer que onde tem um dependente químico, tem 5 sofredores em volta. E a família paga um preço altíssimo por isso. Primeiro, porque a pessoa dificilmente aceita ajuda. Você tem que fazer um trabalho, o Pedro tem que entrar no esquema e fazer um trabalho psicológico muito bom para a pessoa recuperar sua autoestima e passar a acreditar em si de novo.
porque o vício realmente ele vai tomando conta, né, Pedro? Ele vai degradando, Pior, e é muito Nildo, difícil. deve ter gravado dentro desse estudo que você faz aí, muitas vezes a bebida e droga, né? Que a situação fica pior ainda. O problema então, é a pessoa quando não não para, estuda, né? a pessoa não consegue trabalhar e afeta não só a família, como a sociedade de um modo geral. Eu queria tocar no assunto que a Neuza falou, que um dos critérios para fazer parte do AA é justamente querer parar de beber, né? Mas a gente sabe da influência que a bebida tem na família, já foi comentado aqui. Então, quais são as orientações que você passa para uma família que enfrenta esse problema, que sabe do problema desse familiar com o álcool, mas que ele não quer se tratar? E só aproveitar um gancho também, dentro dessas reuniões, né, da entidade aí, vai só a pessoa que está aí viciada na bebida ou os familiares também participam dessas reuniões? Tá. São várias perguntas, né? Eu vou tentar ser mais breve, assim, sucinto, né? Mas o que acontece é o seguinte: primeiro, eu acredito assim, existem duas mentiras no alcoolismo. Primeira é que não tem jeito, segunda é que a pessoa tem que querer. Se você for esperar a pessoa querer, ele vai morrer bebendo. Por quê? Porque o seu querer está adoecido. Então, uma hora ele quer, uma hora ele não quer. Eu sempre falo assim que ele precisa ter motivo para parar, né? E esses motivos eles podem ser formados, clareados para ele, porque ele não tem uma visão, às vezes o juízo crítico dele não está muito preservado. Então, o familiar, eu sempre faço uma recomendação, nunca o familiar tentar, porque a família às vezes tenta resolver a questão dentro de casa primeiro. Sabe? Vamos tentar resolver, aí faz de tudo, aí deixa para lá, ao mesmo tempo não conversa, há um esfriamento. Então eu sempre falo que a família tem que buscar ajuda. Eu sempre falo assim que a abordagem, essa primeira abordagem que a gente fala, esse contato, ele tem que ser com uma pessoa que conheça sobre o tema. Porque se você não fizer, você vai atrapalhar até uma futura aceitação dele. Porque ele vai criar uma rusga, ele não vai querer mais, ele vai ser abordado de forma... Então, procurar ajuda, né? Os Alcoólicos Anônimos hoje, ele tem um escritório aqui, né? E as famílias podem buscar ajuda, né? Estar lá, buscar ajuda para que essa pessoa possa ser abordada de uma forma correta. Pode ser que num primeiro momento ele não aceite, mas lá na frente ele vai entender. Aquilo que a Neuza colocou é muito importante, porque como está adoecido o contexto ali, às vezes precisa de uma ajuda externa, porque ali tem envolvimento emocional e muitas vezes a família, na ânsia de ajudar, acaba às vezes atrapalhando, né? Ela não está entendendo toda a problemática ali naquele contexto que ele está vivendo. Perfeito. Esse assunto ainda tem muito o que ser discutido. A gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. A gente já volta com a mesa de debates. Volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. A gente ainda vai fazer um programa sem intervalo para você aí de casa poder participar das discussões que acontecem aqui durante esse espaço curto de tempo. O senhor surgiu uma dúvida que é muito interessante, vai agregar muito à nossa conversa. Poderia fazer, por favor? A minha pergunta, Pedro, é sobre um dado que você levantou agora, que as mulheres com 6 a 7 anos de uso do álcool estão já numa situação bem crítica. E o homem leva de 20 a 30 anos. Existe alguma explicação genética para que esse fato ocorra com as mulheres num tempo bem mais curto que dos homens? Sim, existe a questão, a mulher, o álcool é solúvel em gordura, a mulher tem uma facilidade maior de acumular gordura. Tem a questão psicológica também da mulher, né, os fatores, a questão hormonal, né? Eu sempre falo assim, nós estávamos conversando aqui, que a recuperação é muito mais complicada na mulher, porque ela vai evoluindo, e a gente observa muito, às vezes, o alcoolismo, a mulher usando, às vezes, em casa. Leva, às vezes, a bebida e vai ali, né, e vai acontecendo, ela vai se tornando adoecida com aquilo ali. Ela vai tendo o álcool como um parceiro, né, digamos assim, aquela pessoa onde a pessoa consegue viver os problemas do dia a dia, e o álcool vai sendo um companheiro. E quando ela se percebe, ela já está dependente daquilo ali. Então, são vários fatores, mas com relação às mulheres, ela tem essa maior facilidade mesmo, né? Não o organismo feminino também é mais delicado. Mais delicado, o álcool é agressivo. O álcool é muito agressivo, né? As pessoas pensam que não. Dessa agressividade, eu queria só lembrar, né, que além do vício, que eu falei, afeta toda a família. Que a gente lê nos jornais aí, a gente vê muitas coisas.
muitos crimes cometidos por pessoas que tomaram excesso de álcool. Então chegam muitos casamentos desfeitos, crianças sendo agredidas, mulheres sendo agredidas e vice-versa quando a mulher agride. E a pessoa vive numa certa insegurança. Lá dentro do AA tem essas questões de história familiar nesse sentido. E quais são as pessoas, quais as idades lá das pessoas que procuram a AA? Antes eu vou só complementar uma pergunta que você havia colocado, se o familiar também pode ir lá. Pode. Com certeza ele pode estar lá e ele vai ser encaminhado, porque existe um grupo, né, que é o Al-Anon, para tratar de familiares de pessoas que têm problema do álcool. E no caso do Naranon, pessoas que têm problema com o álcool e outras drogas. Na verdade, assim, a gente vê lá nos grupos uma diminuição muito grande da faixa etária. Hoje a gente vê jovens, às vezes, eu falo assim que quando eu conheci o AA, a gente via pessoas mais maduras procurando tratamento. E essa faixa etária ela foi descendo. Hoje nós somos procurados hoje por pessoas que têm jovens de 14 anos, já até 10 anos de idade, já teve pessoas procurando, a prefeitura procurando ajuda, como que faria com um menino com 10 anos de idade, onde está fazendo uso de bebida descontroladamente. Então, a faixa etária desceu muito. Hoje há uma permissividade muito grande, apesar de nós sabermos que tem uma legislação que regulamenta a venda de bebida alcoólica, é proibido vender bebida alcoólica menor de 18 anos, mas que não é cumprida. Né? Então, a gente vê que as pessoas hoje, cada vez mais, vão fazer uso de bebida alcoólica, cada vez mais jovens. Né? Eu queria deixar claro aqui, Pedro, onde que eles encontram, as pessoas necessitadas encontram ajuda. No caso, né, do Naranon, que é onde eu trabalho, não, onde a gente participa, o Naranon fica ali o nosso grupo funciona toda segunda-feira, 7 horas da noite, ali na Igreja Metodista Central, ali no Parque Alfield. Eu dou esse endereço porque é o mais fácil de encontrar. Sim. E ali você vai ter toda a orientação, o programa é uma coisa muito bonita de se ver e vai estar em casa. Se você tem esse problema em casa, não deixa de procurar o Naranon. Pelo seguinte, esse é um negócio muito solitário. Entra o preconceito, entra uma série de coisas, né, Pedro? Que dificulta as pessoas a sair desse ciclo vicioso, entendeu? Medo de os outros ficarem sabendo. Para com isso. É uma doença, entendeu? Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Isso é sério. Vai procurar ajuda. E se não tratar a família, não adianta tratar o doente, porque a família estraga ele de novo. Sim. É importante, né? A gente está falando de ajuda, né? No caso dos Alcoólicos Anônimos, eu queria até deixar aqui o telefone, né, lá do escritório. Nós temos um escritório aqui que é na rua Henrique Bunier, 333, no Mariano Procópio. E o telefone é 3215-8503. Então pode ligar lá, vai ter sempre uma pessoa para atender, para fazer essas orientações. Porque às vezes aquilo que a Neuza colocou, a própria família, primeiro é uma vergonha. Né? Ela se fecha, ela tenta resolver, e quanto mais tempo passar, né, piora a situação. É preferível a família buscar ajuda, né? Antes que as relações elas vão ficar estremecidas. Então é muito importante estar procurando ajuda. E agora, no final desse mês, vai acontecer um simpósio do Alcoólicos Anônimos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dele, fizesse um convite para que as pessoas conhecessem o trabalho de vocês. Sim, é porque essas inscrições elas são gratuitas, as pessoas vai acontecer em São Paulo, e as pessoas podem ligar no escritório para fazer sua inscrição. E vai estar comemorando agora 70 anos, né, dos Alcoólicos Anônimos no Brasil. Onde no Brasil a gente tem mais de 5.000 grupos, salas funcionando, e em Minas Gerais mais de 500 grupos funcionando. Em Juiz de Fora nós temos 30 grupos, que funciona todos os dias, né, na semana. Ô Pedro, você está falando, são 70 anos, Juiz de Fora são 50 anos, me parece, né? 56. Minas Gerais, 55. E a gente sabe, eu queria duas perguntas. Tá. Uma é se a gente sabe que às vezes tem um pai e tem a mãe que quer levar um filho que está com questão de alcoolismo e não consegue levar. Se eles procurar tem algum voluntário que vai na casa dele tentar convencê-lo ou fazer essa conscientização na própria casa? E a outra pergunta é a seguinte, em questão de recuperação, as pessoas que procuram a entidade de vocês, tem um índice, assim, um percentual de pessoas que vocês consideram recuperadas e que largaram o álcool depois que visitaram a AA? Primeiro, assim, o familiar ele pode procurar o escritório. Tem gente lá para fazer essa abordagem, né?
para que ele possa, treinado, preparado para fazer essa visita lá. Né? Eu acho que esse aí é um fator importante. E assim, de todos os trabalhos que eu vejo com relação ao alcoolismo, eu não conheço lugar nenhum que tenha um sucesso, um índice de recuperação igual aos Alcoólicos Anônimos. A gente vê isso lá. Parece uma coisa difícil, às vezes até para certos profissionais, entender isso, como que conversando eu vou entender esse negócio, eu vou resolver essa questão. Mas nós acreditamos, né, e eu acho que é um consenso entre os profissionais, que aquela própria pessoa que traz o problema, ele traz a solução dentro dele. Ele só não sabe, mas quando ele começa a falar, e isso é antigo, essa questão de falar, isso é tão antigo que está escrito na Bíblia. Quem gosta de Bíblia está lá em Tiago 5,16. Fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para ser curado. Então lá está. Essa fala ela tem esse poder de cura. Só reforçando rapidinho, antes da gente terminar, o contato e o local aqui de Juiz de Fora? Tá. É na rua Henrique Bournier, número 333, Mariano Procópio. O telefone é 3215-8503. Agora, qualquer lugar também você encontra uma, né? Todos os bairros ali, entra. Não vai procurar o escritório também, não. Entra ali. Pode ir. Nós temos em Juiz de Fora 30 grupos funcionando todos os dias aí. Então, você pode entrar que você está em casa. Entrar, né? Perfeito. Bom, nosso programa chegou ao fim, eu espero que você tenha gostado. Tem reprise hoje às 6 horas da tarde. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, todo o conhecimento e informação que vocês trouxeram. Obrigado. Muito obrigado. Convite feito para vocês retornarem assim que possível. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a gente volta amanhã ao vivo aqui com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora às 11 horas da manhã. Você pode ter acesso ao programa de hoje e outras edições também no nosso canal no YouTube, também no site do Diário Regional ou no aplicativo do Diário Regional JF, como eu disse para você no início do nosso programa. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.